Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Vamos lá para mais uma maratona do livro de Provérbios. Hoje será o capítulo 8. E eu louvo a Deus por você que tem participado e que tem tirado esse tempo para juntos aprendermos aos pés do Senhor, obter conhecimento, colocá-lo em prática de maneira correta, para que Deus nos torne pessoas sábias, para que Deus nos leve ao ápice da sabedoria. E para que por meio dessa busca, desse posicionamento, dessa entrega na qual eu e você exercemos, visando conhecer o Senhor e a sua vontade para a nossa vida, conhecer as Escrituras, conhecer os princípios bíblicos que sustentam o cristianismo, o evangelho que eu e você vivemos, teremos a oportunidade de experimentarmos transformação de vida. Algo que durante a semana o Senhor tem me feito refletir muito é sobre a importância da nossa vida ser transformada, para que esse processo não seja interrompido. Mas é válido lembrar que esse processo, para que ele tenha início, meio e fim, é necessário conhecimento. Como o próprio João disse no seu evangelho, que contém o seu nome, no capítulo 8, verso 32, que se conhecermos a verdade nos liberta. É o conhecimento preciso que todo homem precisa ter consigo, que é Cristo, que é a sua palavra, a sua escritura, do qual eu e você, uma vez mantendo contato, uma vez conhecendo, colocando em prática, seremos transformados. Esse processo de transformação será uma realidade para a nossa vida. Teremos a nossa vida impactada pelo poder de Deus em nós. E para que assim possamos começar, eu quero, junto com você, para que pudéssemos orar e consagrarmos esse tempo ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, mais uma oportunidade, mais um dia que aqui o Senhor está nos dando. Bendito seja o Senhor, um Deus fiel, um Deus presente, um Deus zeloso sobre a nossa vida. Conceda-nos para esse tempo mais uma vez graça, unção e sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento, iluminando os olhos do nosso entendimento. Te amamos e sabemos que precisamos te amar a cada dia mais e mais. Queremos conhecer o Senhor, queremos viver a sua vontade, queremos ser capacitados para fazer a tua vontade. Obrigado. Queremos obter conhecimento, como também queremos alcançar a sabedoria. Então, nos ajude sob a liderança do Espírito Santo, que possamos, ó Pai, galgar dia após dia, pondo em prática o que estamos aprendendo com o Senhor. E que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Quero poder abençoar a todos os meus irmãos que nos assistem. E que seja um tempo dos céus, mais uma vez, para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Peço para que você, envie esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, para abençoarmos, uns aos outros. Hoje nós temos esse poder, essa capacidade de abençoarmos uns aos outros de maneira tão rápida, tão prática. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para que você receba sempre as notificações, as informações de todo o conteúdo que é postado aqui no nosso canal, visando abençoar o maior número possível de pessoas, de chegarmos em cada lar, em cada casa ou por meio de cada aparelho, sempre com essa proposta, abençoando, inspirando, incentivando, para que o povo de Deus seja edificado e viva a vontade de Deus em sua vida. Pois bem, e para hoje nós estaremos estudando o livro, capítulo 8 do livro de Provérbios. E algo que eu fiquei bem reflexivo, se pudéssemos dar um tema para o capítulo 8 hoje, eu acredito que seria despertamento. Porque nós vamos perceber que o capítulo 8 há uma ênfase sobre a sabedoria disponível, de uma sabedoria que faz, por meio de uma linguagem figurativa, uma sabedoria em pessoa que faz questão de atrair a atenção daqueles que precisam tê-la em sua vida. Ela faz questão de clamar, alguns termos que o autor aqui usa sobre a sabedoria que grita, a sabedoria que clama, a sabedoria que quer ganhar visibilidade, visando despertar o coração de um público, de pessoas, para que os mesmos reconhecessem a importância dela em suas vidas. E ela faz questão. Isso nos faz então refletir sobre a graça, a misericórdia de Deus, de alguém que insiste, de nos suprir naquilo que de fato precisamos. A sociedade materialista se preocupa muito com o dinheiro, com o status, com bens materiais, e isso em parte pode ser importante para a nossa vida, mas não é a prioridade, a matriz para sustentar a nossa vida no que precisamos ser, no que precisamos nos tornar. Na verdade, os bens, os recursos se tornam instrumentos, nas mãos de Deus e nas mãos daqueles que Deus os confiou.
Mas precisamos entender que o conhecimento ele é fundamental para a nossa vida, né? O conhecimento ele nos transforma, ele nos liberta. Então nós percebemos a ênfase da sabedoria no capítulo 8 sobre querer atrair a atenção das pessoas, né? Para que as pessoas pudessem de fato obtê-la, pudessem ter esse encontro com ela, né? Nós vamos perceber em um dos versos que é citado que a pessoa simples, né, deveria buscá-la, iria aprender, iria conhecê-la, como também o sem juízo, aquela pessoa que precisa de fato, é gritante a necessidade dessa pessoa em obter conhecimento para se tornar uma pessoa sábia, né? Alguém que com certeza está levando a vida de forma muito equivocada. Então, o capítulo 8 eu creio que vai nos fazer refletir muito sobre esse despertamento. E por que despertamento? E aí, ao que veio ao meu coração, um texto que Paulo, né, usa para a igreja de Éfeso, está lá no capítulo 5, a partir do verso 14. Se você tiver com a sua Bíblia, abra, por favor. Que diz assim, Efésios 5, a partir do verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, da mesma forma como o tempo era desafiante em sua época, quando a carta foi escrita, do mesmo modo eu e você estamos lidando com um tempo desafiante. E a questão não é simplesmente saber a quantidade de informação que constrói esse tempo desafiante, mas sim de percebermos o que está sendo construído na nossa vida em meio ao tempo desafiante, né? E Paulo aqui deixa claro para os irmãos da igreja de Éfeso que eles deveriam se portar como pessoas sábias, né? E isso deveria ser resultado de um despertamento, de uma iniciativa que os irmãos deveriam ter consigo, entendendo a responsabilidade que eles têm por viverem uma vida com qualidade no Senhor, né? Por viverem o motivo, a razão do qual eles existem, para que não fossem negligentes no que compete à vontade de Deus para suas vidas, para não viverem dias difíceis como pessoas perdidas, né? Pessoas marcadas pela dúvida, pessoas marcadas ou dominadas pelas incertezas que é propício do dia mal proporcionar, né? Causar insegurança, causar incerteza, proporcionar receio, medo, né? E para que assim não vivessem de maneira confusa, de maneira perdida, mas para que pudessem se portar de maneira coerente, de maneira sábia, né? De maneira inteligente, né? Pessoas que de fato compreendem, que carregam um propósito, que foram escolhidos por Deus, que foram alcançados por Cristo, que são peregrinos nessa terra e que aqui, enquanto estiverem em vida, precisam viver literalmente dia após dia para a glória de Deus o Pai. Precisam viver o seu propósito, né? Não podem desperdiçar as oportunidades que Deus tem dado. E especialmente o verso 14 nos faz refletir muito isso, tá bom? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O texto então nos faz refletir que diante de uma atitude, as coisas podem mudar. As coisas podem favorecer, né? Podemos compreender a realidade da vida, mas isso parte de uma iniciativa pessoal que eu e você estamos tendo, né? É claro que aqui o texto se aplica para uma igreja, então a igreja teve a oportunidade de obter o conhecimento para que esse conhecimento gerasse esse despertamento, né? Então tudo gira em torno do conhecimento, né? Não há possibilidade de negar a sua importância para a nossa vida. Para que você tenha de fato também um despertamento correto, sensato e saudável, é necessário conhecimento, né? Cristo nos faz entender quem precisamos ser nele, e isso nos leva ao despertamento, porque uma vez agora obtendo o conhecimento sobre quem ou no que precisamos nos tornar, né, que vai nos fazer refletir também sobre a nossa identidade, né, debaixo da paternidade de Deus, isso deixa clara a nossa responsabilidade que nós temos hoje, né? Muitas vezes ouvimos muitas pessoas afirmarem, né, no que compete à sua vida e às suas responsabilidades, que está nas mãos de Deus, né? E de fato, sim, a nossa vida está nas mãos do Senhor, mas muitas das vezes estamos usando esse jargão para transferir uma responsabilidade que deveria ser nossa. Muitas vezes nós não queremos assumir as nossas responsabilidades, porque assumir responsabilidade, principalmente quando se trata de propósito pessoal de vida, ela vai exigir de mim e de você, né? Ela vai exigir atitude, ela vai exigir posicionamento, ela pode proporcionar desconforto, né? Porque muitas vezes estamos acomodados, estamos, né, estagnados numa zona de conforto, e isso tem impedido o nosso crescimento, o nosso progresso, o nosso avanço, né? Essa zona de conforto pode proporcionar conformismo,
né? E esse conformismo pode ser perigoso, porque a gente acaba se conformando com aquilo que não deveríamos nos conformar. Principalmente quando se trata das ideologias que o mundo propaga, estabelece, tentando interferir no nosso modo de vida, né? Ou seja, se nós não tivermos um posicionamento, nós dificilmente vamos obter conhecimento, e sem conhecimento não há processo de transformação, e sem transformação, ausência de testemunho. E se falta testemunho, vai faltar celebração de vida, vai faltar celebração do propósito vivido, vai faltar frutificação, vai faltar, né, a vivência do chamado, da vocação que Deus tem para a tua vida, porque todos nós temos um propósito em Deus. Todos nós temos uma vocação no Senhor. E o conhecimento é necessário para a nossa vida, principalmente em dias maus. Não é tempo de viver perdido, caminhando perdido, incerto da vida. É tempo de se posicionar com sabedoria em tempos difíceis, né? Para que Deus use a tua vida como resposta para uma geração que sofre em meio aos dias, né, que são maus. Bem, quando nós nos voltamos para Provérbios, capítulo 8, né, que aí nós vamos destrinchá-lo aqui, nós vamos aqui refletir, eu pude aqui separar para que pudéssemos, né, aqui, refletir em 5 pontos importantes para esse tempo, do que podemos aprender com o capítulo 8. E aí eu quero dar início com você. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 4. Né? Primeira verdade que nós aprendemos aqui por meio do capítulo 8. O Senhor faz questão de fazer de você uma pessoa sábia. O Senhor faz questão de fazer de você uma pessoa sábia. Talvez você já tenha ouvido, né, que a graça do Senhor só é liberada ou vivenciada em nossa vida por meio, né, do Novo Testamento. Mas isso é um equívoco. Nós percebemos o Deus da graça de Gênesis a Apocalipse. Paramos para refletir, lembrando que Provérbios é pautado em uma sabedoria divina, de Deus insistindo, né? De Deus proporcionando, de Deus nos dando condição e oportunidade para alcançarmos a sabedoria, né? Então nós percebemos que Deus faz questão, o nosso Deus, eu acredito que poderíamos definir Deus conosco, né? Isso é o seu amor por mim e por você, de um Deus que insiste, não desiste de mim, de você. Somos nós que em muitos momentos e em situações da nossa vida nós desistimos do Senhor, mas Deus não desiste de mim, de você. O ápice disso é João 3,16, né? Toda a Bíblia é claro, mas acho que João 3,16 deixa isso bem latente, né? Bem forte ao nosso coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um Deus que acredita no homem pecador, que o mesmo pode se arrepender, que o mesmo pode, né, se posicionar, que o mesmo pode se tornar um filho de Deus, que o mesmo possa reconhecer o seu amor, a sua graça oferecida, né, ao homem perdido. E nós estamos aqui porque compreendemos isso, nós precisamos dele, nós dependemos dele. A insistência dele valeu a pena, como Isaías mesmo profetizou que por meio do sacrifício do Senhor, a sua obra, no capítulo 53, o Senhor iria ver o fruto do seu penoso trabalho, porque não é fácil, né? O mais fácil é desistir, né? O mais difícil é persistir, mas a persistência nos leva aos resultados, né, desejados, né? Nos leva ao pódio, né, de celebrarmos as conquistas da vida, né, e que vão despertar ao nosso coração valorização, gratidão, honra, né? Muitas vezes nós percebemos uma geração que não dá tanto valor ao que Deus é e aquilo que Ele faz, porque é uma geração que não persiste nas coisas. É uma geração que quer tudo de mão beijada, é uma geração que quer viver grandes coisas sem se esforçar nas pequenas. É uma geração que, infelizmente, né, deixa a desejar no que compete a iniciativa, a busca por aquilo que precisam viver de fato no Senhor. E por isso parece ser tão distante, né, o que Deus oferece, naquilo que Deus precisa ser na vida, porque falta essa iniciativa, falta essa persistência. E essa persistência nossa, ela pode ser potencializada quando nós entendemos aqui, mediante essa primeira verdade, o Senhor faz questão de fazer de você uma pessoa sábia. Vamos ler aqui, do 1 ao 4. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, olha aí, profético, né, vereda? Ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está clamando. Né? O texto falando que a sabedoria está clamando. Ela está posicionada em pontos estratégicos para que ela seja percebida, para que ela seja reconhecida, para que ela seja valorizada, para que ela seja
acolhida por aquele que quer conhecê-la, por aquele que quer tê-la em sua vida. Ao 4, a vós homens clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens, né? Aos filhos dos homens, um termo que nos leva a refletir sobre aqueles do qual Deus criou. Então, Deus nos cria e Deus nos dá estrutura, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá fundamento para sustentar a nossa vida. E é o conhecimento para nos levar à sabedoria. Então nós percebemos a insistência de Deus aqui usando uma linguagem figurativa, né? Como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? E uma pessoa que está em movimento. Isso também nos faz refletir sobre oportunidades. Porque essa pessoa ela está posicionada em pontos estratégicos. Olha só no verso 2. No cume das alturas, para que ela seja percebida. Junto ao caminho, para que quem passe a veja. Nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, né? Cruzamento, lugar de movimentação. Então a sabedoria ela é disponível. A sabedoria nos é proporcionada. A sabedoria pode ser uma realidade. E é para todos nós. É para quem de fato a reconhece, é para quem entende que precisa dela, é para quem de fato percebe que precisa tê-la consigo. E isso parte de nós, de termos iniciativa, né? Então isso nos faz refletir sobre o tema despertamento, né? Porque aonde ela se encontra são lugares nos quais as pessoas até passam. As pessoas estão seguindo a sua vida, mas muitas vezes não percebem que precisam dela. E ela não está em silêncio, ela está clamando, porque ela quer deixar claro ao nosso coração de que nós precisamos dela na nossa vida. E se existe algo que Deus fez durante toda a história da humanidade, é de deixar claro ao coração do homem de que nós precisamos dele. Nós precisamos daquilo que ele oferece para a nossa vida. O nosso relacionamento com o Senhor é sustentado por dependência, nós dependemos dele. Como o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Então abra o teu coração para compreender a insistência de Deus com você. Quantas e quantas vezes nós assumimos um comportamento equivocado por falta de conhecimento, e muitas vezes essa falta de conhecimento não é porque o conhecimento não existia, é porque a gente não quis aprender, ou não quisemos colocar em prática. E Deus tinha de tudo para desistir da minha vida, sim ou não? Com certeza. Tinha de tudo para desistir das nossas vidas. Mas ele optou pelo contrário. E prova viva disso é nós estarmos aqui ainda, né, estudando, lendo as Escrituras, parando o que estamos fazendo para priorizarmos isso. Então, a primeira verdade para nós nesse momento é: o Senhor faz questão de ver você, de fazer de você uma pessoa sábia. E diante disso, isso também traz cura para a nossa vida. Porque a nossa desistência, muitas das vezes, ela é movida pela nossa falta de identidade consolidada. Muitas vezes nós nos minimizamos, nós nos diminuímos, nós somos reféns de complexos de inferioridade, de uma baixa autoestima, né? Achamos que não vamos conseguir nada, que não podemos nada, isso porque alguém gerou esse conhecimento destrutivo na nossa vida. Talvez uma infância marcada por palavras destrutivas, talvez traumas que te colocaram para baixo, talvez momentos de humilhação no qual você passou e isso, né, ficou inculcado na sua cabeça. Tudo isso é um conhecimento, entre aspas, né, mas destrutivo. Então, quando nós nos voltamos para as Escrituras, esse conhecimento também nos transforma, nos cura, né? Para que você entenda que não há uma classe escolhida para obter a sabedoria, né? Para ser um homem ou uma mulher sábio. É para quem quer, aprender, é para quem quer viver. Então, independe de classe social, independe de cor, né? A raça, se é branco, se é negro, se é louro, não importa. O que importa é quem quer. É quem quer. Porque diante do Senhor não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos filhos. A única diferença que talvez há entre nós são só as características do propósito. Mas também isso não nos divide, pelo contrário, nos une. Porque juntos, cada um vivendo o seu propósito, nós somos inseridos no corpo de Cristo e como membros desse corpo nós somamos na vida uns dos outros. Então pare de se ver de forma equivocada. Não é assim que Deus vê você, como alguém que nunca vai conseguir, que nunca poderá, como um pobre coitado. Não, querido, não se veja assim, né? O sacrifício de Cristo por mim e por você é para, de fato, atribuir o verdadeiro valor que a minha vida e a tua vida precisa carregar. Segunda verdade que eu quero deixar para o meu e para o teu coração é importante aprender, ser ensinado e buscar conhecimento. Vamos ler aqui do verso 5 a 11. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei essas coisas.
essas coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, para o que a bem as entende, justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Então, segunda verdade é importante, né? E nós precisamos deixar isso claro. Nós precisamos dar a devida importância para uma vida de aprendizado. Nós precisamos ser pessoas ensináveis, né? O que muitas vezes é um vilão e que nos impede de ter um coração ensinável é o orgulho, é a soberba. Isso nos leva a caminhos destrutivos, compromete relacionamentos, mata muitas vezes o propósito, dilui a nossa fé, pode comprometer a nossa esperança, né? Nos faz ser independente, tanto de Deus como dos outros. Então isso pode comprometer muito na nossa vida, pode até mesmo se tornar um desperdício de vida, né? Porque insistimos em viver do nosso jeito, mas um jeito destrutivo, dominado pelo orgulho, ausente de conhecimento, né? Desprovido de sabedoria, principalmente no tempo que hoje estamos vivendo, um tempo de muitas ideologias, né? Num tempo que, se não tivermos conhecimento e nem sermos portadores da verdade divina, da verdade bíblica, seremos pessoas que serão dominadas por muitas informações destrutivas, por muitas ideologias corruptas. Nós vivemos um tempo em que o que era certo hoje não é mais, né? Eu estava parando para refletir alguns dados, né, que foram dados aqui, um raio-x do país. Olha que loucura. A mulher do ano é homem. O homem do ano é mulher. O herói do país é ladrão e corrupto, né? Um presidiário. Então a gente percebe uma inversão de valores terrível, né? E como que a gente vai conseguir discernir tudo isso? Como que nós vamos conseguir, por exemplo, transmitir para os nossos filhos o que é correto e necessário para a vida deles? É por meio das Escrituras, né? Mas nós só podemos dar aquilo que temos para oferecer. Então nós só poderemos ensinar se de fato estivermos aprendendo. Então é importante, querido. E aqui o texto nos deixa claro, do verso 5 ao 11, a importância de nós entendermos. Ó simples, a prudência, ó loucos, entendam de coração. Ouvi porque proferirei essas coisas excelentes, ou seja, o que é necessário, o que é real, o que é bom de fato para a nossa vida, é a vontade de Deus, gente. Mas para isso a gente precisa dar importância, a gente acaba não dando importância para isso. A nossa cultura em si, infelizmente, ela não ama, né? E não estou generalizando, tá? Mas a nossa cultura em si, a cultura brasileira, ela se move muito só pelo que ouve. Entenda bem no que eu digo, no que ouve. Não é uma geração que, de fato, busca compreender ao certo o que está sendo proposto. É uma geração que só fica no que fala, ou seja, só vive de uma maneira muito rasa. É uma geração que não avalia, que não estuda, que não aprofunda e que só replica aquilo que ouviu. Você pega, por exemplo, né, o próprio exemplo do WhatsApp. A gente recebe uma notícia, a gente não para refletir se aquela notícia é verídica, de onde ela veio, se procede ou não. A gente sai replicando, principalmente se for notícia ruim. Eu nunca vi tamanha predisposição para propagar notícia ruim e tanta moleza para propagar notícia boa, né? É algo cultural, está enraizado na cultura brasileira, e que isso precisa ser diluído, isso precisa ser eliminado. E é só por meio do conhecimento bíblico, a verdade divina, que nos liberta de tudo isso. Então aqui, do verso 5 ao 11, nós percebemos a importância de nós aprendermos, de nós sermos ensinados, de nós termos tempo para sermos ensinados. Porque aqui do 5 ao 11 deixa claro a importância que a sabedoria agrega à nossa vida, o valor que é desenvolvido na nossa vida, a compreensão exata do que, né, precisamos entender em meio à vida. Olha o verso 10, aceitai a minha correção. Nós precisamos entender que a nossa vida também, para que ela se mova de maneira saudável, ela precisa de correção em certos momentos da vida. Todos nós precisamos de correção. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que o Senhor corrige o filho que Ele ama, né? Que Ele ama. Que Ele ama. Então, se o Senhor nos propõe correção, é porque essa correção é sustentada por amor. Porque quando há correção, principalmente quando vem de Deus para a nossa vida, é porque Deus já está vendo o amanhã que você ainda não vê. Porque nós vivemos muito momento, né?
somos tempestuosos para tomarmos decisões no momento, mas nós não paramos para refletir no amanhã, né? No que isso pode proporcionar amanhã, né? Então, quando há correção hoje, é porque Deus já está vendo amanhã. Então, Ele já está evitando transtornos que amanhã você poderia talvez estar perdidos em meio a ele. Então, entenda a importância de ser ensinado, valorize isso, busque conhecimento. O que nos faz refletir sobre quanto tempo eu me dedico para poder aprender alguma coisa no Senhor. Quanto tempo eu tiro para ler a Bíblia, quanto tempo eu tiro para fazer um curso, né? Um curso teológico, um curso básico de teologia, ou seja, ferramentas que hoje, graças a Deus, o nosso país é muito rico, né? Por sermos um país laico, então nós temos muita oportunidade para estudarmos bem a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas hoje, né, como referência para nos ensinar hoje, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luciano Subirá, né, nosso pastor Márcio Valadão. São pessoas que têm tanto para nos ensinar, são pessoas que têm tanto para agregar na nossa vida, né? Então Deus usando pessoas, tantos recursos, tantas livrarias, tantos dicionários bíblicos, tantos livros bons, né? Nós temos que ter assim, uma boa biblioteca, nós precisamos ser uma geração bíblica. Gente, e por causa da nossa cultura não ter esse hábito, né? No início parece ser algo desconfortável, mas depois se torna algo tão prazeroso. Me lembro que antes de me converter, eu detestava ler, né? Para mim não era leitura, estudo não era para mim. Depois que eu me converti, cheguei à conclusão dessa necessidade para a minha vida. Eu amo aprender, eu amo sentar para ouvir, eu amo aprender com quem está rompendo, com quem está avançando, com quem tem experiência, com quem tem maturidade, para agregar alguma coisa na minha vida, né? Então isso é importante, todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos de conhecimento e cabe a nós darmos a devida importância para isso. A gente prioriza tanta coisa, né? E o essencial a gente acaba não priorizando ou deixando para depois, ou fazendo de forma rasa ou corriqueira, ou fazendo de qualquer jeito. Não. O conhecimento precisa ser uma prioridade, precisa ter espaço na nossa agenda, né? E nós precisamos buscar, nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender e com certeza nós vamos perceber que as verdadeiras riquezas, né, serão desenvolvidas por meio do conhecimento que Deus nos concede. Ok? Terceira verdade, o conhecimento proporciona qualidade de vida. O conhecimento proporciona qualidade de vida. Vamos ler do verso 12 ao 21. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço, ou seja, transformação de vida, né? Olha só. Meu é o conselho, a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, os príncipes ordenam justiça. Por mim governam príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Ou seja, a busca pelo conhecimento nos proporciona resultados poderosos, riquíssimos para a nossa vida, né? 20. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Olha que preciosidade. A sociedade materialista, por exemplo, ela define que qualidade de vida é o patrimônio adquirido, desenvolvido, acumulado, triplicado. Mas tem muita gente rica que vive como leigo, que vive como ignorante, e que a única coisa que ele tem é dinheiro, mas é uma pessoa ignorante em si. Lembrando que ignorância não é, né, para o que estamos aqui refletindo, não é aquela pessoa sem educação. Por mais que a falta de conhecimento pode fazer, contribuir, né, para isso também. Mas é alguém que não tem conhecimento, né, e alguém que consegue não desfrutar do verdadeiro belo da vida, que é um coração enriquecido pelo conhecimento do Senhor, é uma identidade construída na perspectiva divina, né? É de alguém que tem certeza que está no centro da vontade de Deus, é de alguém que está vivendo um relacionamento com o Senhor e esse relacionamento produz frutos, é de alguém que vive o seu propósito, né, no Senhor e que serve as pessoas, que servem em meio ao mundo, e isso não tem preço, o dinheiro não paga, o bem material não compra, só Cristo nos proporciona isso, né? E eu queria aqui refletir com você sobre essa qualidade de vida, né? Porque ela gera proteção, ela gera segurança, ela proporciona livramento, ela proporciona transformação. Nós percebemos aqui no verso 13, né? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba,
e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então isso impacta a nossa vida, isso transforma a nossa vida, porque o conhecimento ele gera temor. E nós temos falado muito sobre temor, que temor é respeito, né? E nós vamos conseguir ter um respeito bem consolidado, de fato, com quem conhecemos. Se eu não convivo com uma pessoa, se eu não conheço essa pessoa, se eu não vi essa pessoa, como que eu posso ter respeito por alguém que eu não conheço e não vi? Não é verdade? Então, o conhecimento ele é fundamental para impactar a nossa vida e para proporcionar qualidade de vida, né? Para que você viva bem. E quero também me ater com você no verso 15 e 16 sobre governos. Olha só que interessante que a sabedoria afirma. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Ou seja, né? Ela é necessária, é um pilar fundamental para quem exerce governo. E eu queria, assim, trazer para os nossos dias, para o nosso contexto família, né? Porque tanto o rei quanto o príncipe, né? Isso também deixa claro o legado de pai para filho, né? Então isso nos faz refletir sobre o governo da nossa casa, porque nós vemos as famílias, né? Vivendo de uma maneira tão decadente, né? As famílias se diluindo, uma desvalorização, a falta de valorização, a falta de afetividade, né? A falta de relacionamento, né? A frieza, a orfandade. Então são situações características do retrato das famílias brasileiras nos dias de hoje, infelizmente. E tudo isso passa pela falta de conhecimento, porque o conhecimento ele é necessário para a nossa vida, para uma construção saudável familiar também. E aí eu quero trazer à tona alguns pontos importantes. Primeiro, nós precisamos do resgate da masculinidade, de homens sacerdotais que governam bem a sua casa, que lideram bem a sua família, né? Que governam, e que esse governo não seja de forma imposto, né? Porque o homem entende que, isso também por falta de conhecimento, ele entende que a mulher precisa ser submissa a ele. E qual que é a compreensão que ele tem? Eu mando, ela obedece. Mas isso não acontece. Na verdade, quem tenta impor, né, a sua autoridade significa que ele não tem crédito na realidade que ele vive, né? Porque os nossos relacionamentos, eles são conquistados, né? Por exemplo, na minha casa, o que eu peço, eu não preciso gritar para que, né, o que eu pretendo ali seja bem compreendido. Não, a gente conversa, a gente vai dialogando, a gente vai conversando. Então vamos construindo isso. Mas porque eu precisei entender o meu papel para exercer a minha liderança no meu lar, na minha casa. Eu sou o sacerdote, eu sou o cabeça do meu lar, né? Eu proporciono proteção para minha esposa, eu proporciono proteção para os meus filhos, né? Eu trago liderança para dentro da minha casa, eu assumo as responsabilidades do lar, eu tomo a frente, eu estou à frente. E tudo isso, se eu tenho conseguido fazer, é porque existe conhecimento disponível para mim e eu preciso me apropriar dele, para que eu exerça a minha masculinidade, para que eu exerça a minha responsabilidade matrimonial, para que eu exerça a minha paternidade, né, junto dos meus filhos, para que eu exerça o meu pastoreio na minha casa com qualidade. Com qualidade. A sabedoria ela precisa ser um pilar dentro da minha casa, onde eu converso, eu instruo os meus filhos, eu ensino os meus filhos, né, sobre o dia a dia, sobre os princípios da palavra, né? E precisamos entender a importância disso. As mulheres precisam também de conhecimento para que contribuam no governo junto com seu marido dentro do lar. Algo que a Bíblia deixa claro que as mulheres a mulher sábia ela edifica a sua casa. E quantas casas que estão em ruínas por falta de mulheres com sabedoria. Mulheres que se desequilibraram, mulheres, né, que vivem berrando, que vivem gritando, que querem impor, né, que querem de maneira equivocada tentar fazer as coisas na força do braço. E quanto isso tem prejudicado. Quanto isso tem prejudicado. Então o conhecimento ele é fundamental para a construção familiar, para o governo, né, tanto do homem junto da mulher ali, construindo a sua família, de serem com excelência, de serem construídos de maneira saudável. E a Bíblia nos ensina sobre isso, as Escrituras nos ensinam sobre isso, ok? De percebemos também, olha só, do verso 18, riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis, né? Porque o dinheiro é uma riqueza que tem tempo para acabar. Hoje vale, amanhã não vale. Os bens materiais hoje são novos, amanhã não são mais. A traça e a ferrugem vão comprometê-los, mas esses aqui permanecem para todo sempre. Como o próprio Senhor mesmo disse, que céus e terra irão passar, mas a sua palavra jamais ela iria passar, ela permaneceria, né?
Então cabe a nós entendermos que a verdadeira riqueza é o conhecimento que vem do alto, é o conhecimento que vem de Deus para a nossa vida. E isso nos proporciona qualidade de vida, porque você consegue ser uma pessoa contente, tendo muito ou tendo pouco, né? Vivendo tempos grandes ou tempos pequenos, né? Lidando no tempo de bonança ou no tempo circunstancial. Não importa as estações da vida, não importa as realidades exteriores, o que importa é uma realidade interior que foi construída dentro de você por meio do conhecimento que Deus ofereceu e tem oferecido para a tua vida. E isso tem impactado a tua vida e tem contribuído com qualidade para o teu caminhar, de você hoje ter o seu coração pautado no céu, pautado no alto, pautado em Cristo, em que Cristo de fato é o fundamento que sustenta a tua vida no seu dia a dia. Ok? Quarta verdade. Tá dando para pegar aí, gente? Quarta verdade que nós aprendemos, e vamos ler do verso 22 ao 31. Valorize a importância do conhecimento. Nós vamos ler aqui do verso 22 ao 31. A sabedoria, ela quer deixar clara que ela já existia antes da criação do mundo. Ela estava ali juntinho de Deus. E ela foi instrumento de Deus para criar todas as coisas. Então, antes de nós existirmos, antes do mundo existir, a sabedoria já existia. Então, o que isso nos faz refletir? Que é, de fato, né, ela é necessária para a nossa vida. Né? Ela é necessária, porque ela, de fato, sabe o que precisamos. Né? Ela participou de maneira muito efetiva na criação do mundo, na criação dos céus, da terra, na criação da humanidade. Ela participou. Se você for olhar de maneira científica, hoje, todo mundo no qual fomos inseridos, o ar que você respira, a lei da gravidade, cientificamente é comprovado que foi calculado. Um erro, né, em milímetros iria comprometer, por exemplo, né, o ar que você respira. Se houvesse um cálculo errado do ar que respiramos, nós não iríamos conseguir respirar, os nossos pulmões iriam sucumbir, iriam ser oprimidos pelo oxigênio. Então, nós paramos para refletir, né, até de maneira científica, que tudo foi calculado e a sabedoria fez parte de tudo isso. Então, isso nos faz refletir sobre a importância que precisamos, sobre o valor que precisamos dar ao conhecimento para ter na nossa vida. De nós reconhecermos que é alguém que existe antes de você existir, que tem propriedade para agregar alguma coisa na sua vida. Vamos ler. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando passava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitava e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então não só, né, dela existir antes de tudo, mas dela também ser participativa naquilo que está sendo criado. E isso proporcionando um deleite, uma alegria, um regozijo. Então, da mesma forma, hoje nós devemos dar esse devido valor, né, tratar o conhecimento para, de fato, termos um relacionamento com ele, para que seja algo inserido, embutido no nosso dia a dia, a busca por ele, o desenvolvimento dele por meio da prática, para alcançarmos essa sabedoria, para que o conhecimento bíblico não seja algo distante do povo de Deus. Olha que incoerência isso seria. O povo de Deus distante do conhecimento de Deus. Né? Por exemplo, o Senhor advertiu isso por meio do profeta Oséias, porque esse foi sempre um problema em meio ao povo de Deus. Né? A negligência com o conhecimento de Deus. Né? A negligência com o conhecimento, né? Com a compreensão da vontade de Deus. Há muitas vezes a falta de busca, né? A perdição, o perder-se nas prioridades. Né? Isso comprometeu e muito a caminhada do povo de Deus, que sofreu por muitas situações pelo abandono do conhecimento. E quando eles reconheciam o erro, né, e se arrependiam daquilo que tinham feito, um dos primeiros momentos, né, que eram realizados era a leitura das Escrituras. E o povo chorava, o povo se arrependia, o povo se voltava, o povo recomeçava. Então o conhecimento ele é de suma importância para a nossa vida, a gente precisa ter isso claro no nosso coração.
o conhecimento precisa ter o espaço, precisa ter o seu lugar na minha vida e na tua vida. E quem dá esse lugar? Quem proporciona esse lugar para a nossa vida? Somos nós mesmos. As nossas prioridades definem quem nos tornamos. As nossas prioridades definem a qualidade da nossa vida. Se a nossa vida está ruim, é porque talvez as suas prioridades estão ruins. Se a nossa vida está boa, é porque possivelmente as nossas prioridades estão boas. E lembrando que esse bom ou esse mal, o crivo, o filtro, é a palavra de Deus. Né? Não é um bom na vontade do André, mas é um bom vivido pela vontade de Deus na minha vida. Ok? E último ponto, conhecimento proporciona alegria. E se existe algo que o povo de Deus tem, é alegria. E que alegria é essa que podemos desfrutar? Resultado do que estamos vivendo em Deus. Deus nos proporciona alegria, o que nós definimos como bem-aventuranças. Né? O homem bem-aventurado é um homem feliz, que está bem resolvido com Deus, está bem resolvido consigo. E que o mundo externo não afeta, né, essa vida bem resolvida, não rouba esse sentimento de alegria que é proporcionado, que vem do alto para a nossa vida. Jesus, quando está ali consolando os seus discípulos sobre a sua partida, né, a sua morte, né, mas mais tarde seria também a sua ressurreição, ele deixou claro que diante dessa obra linda que iria acontecer, os discípulos iriam se alegrar, e essa alegria ninguém poderia tirar. Né? Então, da mesma forma, obter o conhecimento de Deus para a nossa vida, essa alegria nos é proporcionada, essa alegria nos é dada, uma vida bem-aventurada nos é proposta, né? Para que você seja um homem bem-aventurado, para que você seja uma mulher bem-aventurada, alguém que se encontra no centro da vontade de Deus, alguém que vive e faz a vontade de Deus em si e através de si, né? E alguém que dá fruto, porque a vontade de Deus nos leva aos resultados, né? O conhecimento nos leva a um destino, né? Que não é só a Jerusalém celestial, né? A eternidade com o Senhor, mas é um dia após dia vivendo o propósito de Deus na nossa vida. E mais do que nunca nesse tempo desafiante que estamos vivendo, eu quero te encorajar a ser essa pessoa que busca conhecimento para se preparar em viver o propósito de Deus para a tua vida, porque Deus tem propósito. E por mais que pessoas tenham dito que você não tem propósito, que você nunca iria dar em nada, que você nunca se tornaria algo na tua vida, eu quero dizer isso para você como um exemplo vivo, né, de que de fato Deus, ele anula todas as palavras contrárias, as palavras negativas, para afirmar a sua palavra divina na nossa vida. Como ele mesmo diz que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre naquilo na qual ele decidiu. Né? Então creia no que Deus está liberando para a tua vida, no que Deus está para fazer na tua vida, no que Deus pode fazer na tua vida, como também através da tua vida. Mas para que isso tenha qualidade, para que isso seja uma realidade para a tua vida, busque conhecimento. Busque, se apegue ao conhecimento e seja essa pessoa bem-aventurada, seja essa pessoa feliz, que trilhe o caminho, o novo e vivo caminho que Cristo estabeleceu por meio do seu sacrifício para mim e para você. Vive, caminhe em novidade de vida. Venha se despir do velho homem para se revestir do novo homem criado em santidade e em justiça, como Paulo mesmo disse. E viva intensamente o que Deus tem para a tua vida, se aprofunde no relacionamento com o Senhor, né? Viva as promessas que Deus tem para a tua vida. Ele te alcançou com um propósito. Deus não te alcançou para ser só um frequentador de igreja, um participante de programação. Deus te escolheu para ser filho, para viver como filho, como filha, para que você seja instrumento, para que ele se torne conhecido através da obra que ele faz na tua vida, para que você seja uma referência, para que você seja uma bênção, um canal de bênção. Né, para abençoar a tua família, o casamento, os filhos, para abençoar a sociedade, para abençoar a comunidade onde Deus plantou você, a igreja que você plantou, a igreja onde Deus plantou você. Então entenda o poder disso. Vamos ler, verso 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ou seja, né, se nós não optarmos pela felicidade, nós nos rendemos à tristeza. E o pecado nos faz viver uma vida tão triste. O pecado nos faz desperdiçar as oportunidades, o pecado nos faz desperdiçar a vida, o pecado nos faz celebrar mais a morte do que a vida. O pecado traz condenação. O pecado ele interrompe o nosso relacionamento com o Senhor. O pecado nos faz viver uma vida vazia. O pecado nos faz viver uma vida em si, uma perspectiva do mundo. O pecado nos faz viver simplesmente com a vida pautada em circunstâncias. Mas essa não é a vontade de Deus para mim e para você.
A vontade de Deus para mim e para você é uma vida marcada pelas bem-aventuranças. E é o conhecimento que nos proporciona isso. Quando nós paramos para refletir no Sermão da Montanha, o início do Sermão da Montanha, Jesus ele classifica as bem-aventuranças. E todas elas passam sobre princípios que devem ser colocados em prática, conhecimento, para que isso nos faça ser pessoas sábias e para que você se torne uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz com Deus, uma pessoa feliz consigo. Então, louvo a Deus pela sua vida, por essa oportunidade que aqui nós tivemos e que o Senhor continue nos fazendo crescer, avançar e prosseguir, vivendo, experimentando e fazendo a sua vontade em nossa vida, como também através da nossa vida. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos meus irmãos, obrigado por esse momento tão precioso e que possamos continuar sendo edificados muito bem no Senhor. Quero abençoar todos que nos assistem, cada vida que está sendo alcançada, cada família. Oramos para que as bênçãos do Senhor alcancem o teu povo, teu propósito se cumpra, tua vontade se cumpra, teu querer se cumpra e que o Senhor nos levante por meio do conhecimento como homens e mulheres sábios para marcar, impactar a nossa geração nesses últimos dias, pois nós dependemos e reconhecemos a importância que a sabedoria tem para a nossa vida. Desperta-nos mesmo para que haja iniciativa em meio ao povo de Deus, pela busca do conhecimento, pela prática de maneira correta, para que alcancemos o lugar, da sabedoria. Nos ajude, porque nós dependemos do Senhor. E que a tua paz, mais uma vez, impere ao nosso coração e sobre os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Meu povo, um beijo para o coração de vocês. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar aí no sininho, divulgar para o maior número possível de pessoas, para que possamos abençoar muitas e muitas pessoas para a glória de Deus o Pai, viu? Vamos para cima vivendo a vontade de Deus para todos nós. Deus te abençoe. Tamo junto, hein?